Se eu te perguntasse agora, nesse instante, quem é o seu eu do futuro? Sem gaguejar, sem pensar muito, você saberia a resposta? Será que é fantasia? Será que é modinha? Será que é algo místico, esotérico? Quer saber? Vem comigo. Aloha, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal da Quântica. Quem vos fala é Selva Salerno, especialista nesse assunto. Sim, porque eu me especializei em entender por que somos tão fissurados no futuro e o que essas teorias, às vezes um tanto mirabolantes, entre espaço, tempo, velocidade, seja na física quântica, seja no esoterismo, no misticismo, querem nos dizer em relação àquilo que nós queremos nos tornar, queremos ser. Muito bem, antes de mais nada, vamos entender algumas coisas, certo? Quando você fala sobre algo que você ainda não é, por exemplo, eu quero ser tal coisa, quero ter dinheiro, quero ter sucesso na minha carreira, no meu relacionamento, no meu social. A primeira ideia que vem na nossa mente é o fora, é o externo. Afinal de contas, nós somos projetados para isso. Como dizem, inclusive até algumas teorias da física, né, de Lee Smolin e do Carlo Rovelli, o universo é relacional. As partículas se relacionam o tempo inteiro para formar as realidades. E nós não somos diferentes. Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal social e que ele depende dos outros para ser quem ele é. E a psicologia moderna também, né, parte desse princípio. Estuda as relações, como nós vemos o mundo, e em relação a isso, como nos vemos. Então, não é tão estranho que dependamos de coisas externas. E essas coisas externas se traduzem, muitas vezes, em religiões, em movimentos esotéricos, místicos, e por aí vai. E não tem nada de errado com isso. Você consultar um tarólogo, um terapeuta holístico, tudo isso, se faz sentido para você na tua vida, desde que isso não seja contra os seus princípios, desde que isso não te force a fazer aquilo que você não quer fazer e nem deve fazer, então está tudo bem. Não tem nada de errado você se consultar com coisas de fora, com outras pessoas. Mas a gente tem que entender que o primeiro movimento para criar o seu futuro é só você quem sabe. Porque o teu eu do futuro nada mais é do que um eco lá na frente daquilo que você é hoje. E eu vou te provar, pela neurociência, que isso é verdade. Vamos. Quando você pensa no seu eu do futuro, você acha que isso, obviamente, vem de fora. É algo que está no tempo, porque está no futuro e que vem te trazer respostas. E aí você se imagina dessa forma. O problema é que, se esse elo que você tem com essa projeção, que é uma projeção mental, porque tudo começa pela mente, não tiver uma liga, vamos chamar isso de liga, de colinha, então isso vai por água abaixo. Porque o teu cérebro, ele quer, né? Realmente ele acredita em coisas que são fortes, em visualizações, em crenças, em pensamentos que você traz repetidamente ou que te causaram algum trauma, alguma coisa realmente foi tão chocante para você que ficou registrado lá na sua circuitaria neural. Portanto, se você não der força, se você não der comidinha, se você não der vitamina a esse pensamento, que sim, pode trazer uma projeção e deve, porque afinal de contas, o nosso córtex, o nosso hipocampo, enfim, toda uma estrutura que nós temos no nosso cérebro corroboram para que esse eu do futuro exista, para que essa possibilidade exista. E de fato ela existe. Pode ser que seja apenas na tua cabeça, no teu mental, mas ela existe. Tudo o que nós temos, tudo que nós vemos, já existiu na cabeça de alguém. Um celular já existiu na cabeça de alguém, uma lâmpada já foi uma ideia de alguém que está hoje aqui na nossa realidade, a eletricidade, é, uma câmera, o que for, tudo antes foi pensado. Então, vamos partir do princípio de que isso é mais do que óbvio para o nosso dia a dia? Sim,
tudo nasce de um pensamento, inclusive esse eu do futuro. E que para ele ter mais expressão na sua vida, precisa de alguns ajustes que eu vou te falar agora. Mas antes eu quero reforçar que, embora seja um pensamento, embora isso ainda fique no campo dos sonhos, eu tenho um sonho de ser assim, de ser assado, entenda que o teu cérebro, que é de quem a gente está falando aqui agora, ele gosta de economizar energia. Se por um acaso ele entender que aquilo que você quer é um devaneio, que não tem essa força, ele vai descartar. Ele não vai nem ligar. E tudo isso é inconsciente, tá? Você vai dizer assim: imagina, Selva, eu vou escrever, e eu vou não sei o quê, e vou fazer, e vou pensar, você vai ver. E aí você não faz. Não faz por quê? Porque realmente não era isso o que você queria, o que você desejava, ou até aquilo que você precisava, certo? Vamos entender um pouco por dentro do cérebro o que que acontece. Como eu já falei, o córtex pré-frontal, medial, é mais exato, é aquele que projeta, é aquele que vê o futuro, que idealiza o futuro. Ele planeja, certo? E ele projeta aquilo que você quer ser. Ele capta cenários, ele monta as cenas todas, ele é como se fosse o arquiteto do seu eu do futuro. Na sequência, nós temos o hipocampo. O hipocampo ele é responsável por armazenar memórias. E como tudo aquilo que a gente projeta sempre vem de uma experiência anterior, ou seja, de uma experiência que você teve, de uma memória, de uma lembrança, tudo está nesse hipocampo. E esse hipocampo, juntamente com esse córtex pré-frontal medial, eles trabalham para conseguir desenhar essa visão que você tem. Que por enquanto, até chegar no terceiro item, é apenas um devaneio. Mas o pulo do gato acontece realmente quando você coloca emoção. Nós somos seres emocionais. Veja bem, tudo o que acontece na nossa vida a gente responde com uma emoção. Já parou para pensar nisso? Quando alguém vem e te conta alguma coisa, você tem diferentes reações. E isso é super normal, porque quando nós percebemos uma informação, a gente tende a responder com uma emoção, para que isso faça sentido, principalmente no nosso cérebro, e a gente parta para um comportamento, para alguma ação. Quando você tem uma emoção, geralmente você tem uma ação correspondente, ok? Então, por exemplo, você vai na rua e você vê um acidente, aí você já entra em alerta, né? Porque, né? E aquela emoção de medo, de curiosidade, você vai ter alguma emoção que vai corresponder a algum comportamento. Então, é inevitável e é imprescindível que você utilize dessas emoções quando você se projeta, porque senão é aquilo que eu falei, é apenas uma fantasia, é apenas um devaneio. E para que ele ganhe uma proporção, para que ele ganhe forma, consistência, você tem que dar para ele uma emoção. Portanto, aí nós temos o sistema límbico que faz com que esse cenário ganhe uma importância para o seu cérebro. Onde ele vai dizer: opa, isso aqui é importante, isso aqui é relevante, eu vou deixar aqui tarefas a fazer, certo? E por último, você precisa dar força, você precisa dar ênfase. E aqui que entra uma coisa fundamental, que pouquíssimas pessoas falam, principalmente quando falam do duplo. É óbvio, acredito eu que eu seja uma das poucas que fala sobre isso, que associa isso que eu vou falar agora, que é a rede de modo padrão. A rede de modo padrão, trazida por Marcus Haeckel, é um neurocientista fantástico. Ele diz o seguinte: quando você não está fazendo nada muito focado, a sua mente ela divaga, ela vai. Você fica viajando na maionese, você fica panguando, como eu falo. E é nesse momento que o teu cérebro ele traz memórias do passado, ou então ele tende a se projetar para o futuro. Quando ele faz isso, é como se fosse uma ferramenta, onde junta tudo isso que eu falei, onde vai juntar uma memória, vai juntar a emoção e vai juntar aquilo que você quer ser. E o que ele faz nesse registro dele? Ele dá força para que aquilo fique no teu cérebro, para que aquilo vire parte de você. Ou seja, para que você se projete, para que o teu eu no futuro seja nada mais e nada menos do que o teu presente manifestado. Olha que interessante. Então, esses 4 itens são os que criam
realmente o eu do futuro de uma forma mental para uma forma física, para você trazer isso para o seu físico. É claro que tem outras variáveis, sempre existem variáveis ocultas numa equação, bem ou mal, para explicar, para entender, ou porque é um paradoxo, enfim. Mas para que você consiga dar forma, esses 4 itens que eu acabei de falar são indispensáveis no momento, no ato do seu pensamento, da sua conexão, da sua visualização, certo? E quando você repete tudo isso acaba virando uma trilha neural. É um mapa, um caminho que vai fazer com que você encontre esse seu eu do futuro. Mas, obviamente, toda receitinha sempre tem uns cuidadinhos. O teu cérebro, assim como ele te ajuda, ele também conspira contra, se você não tiver alinhado determinadas coisas. Por exemplo, você não ter uma referência daquilo que você quer. Quando a gente não tem essa referência daquilo que você quer ser, daquilo que você quer se tornar, o que termina acontecendo? O teu cérebro ele gosta muito do repeteco. E se você não tem um porto seguro, ele vai terminar trazendo padrões antigos. E isso, esses padrões antigos, adivinha, vão trazer emoções negativas. Então, cada vez que você lembra de você mesmo, a tua autobiografia sempre vai trazer alguma coisa dolorida, como um trauma, vai trazer algum erro que você cometeu, pode trazer um fracasso na sua vida. E tudo isso te desalinha com aquilo que você quer ser. Então, você tem que tomar muito cuidado, né, com a rede de modo default também, porque é ela que vai trazer, como eu já disse, ela traz uma memória repetida do passado ou então uma projeção. Então, quando essas memórias vêm, você tem que ter a capacidade de realinhar isso para você conseguir, obviamente, criar esse eu do futuro. Senão você termina se auto-sabotando. Outra coisa também que faz com que você fuja desse eu do futuro eu chamo isso de travão neurológico. O que é isso? É você ficar falando de você mesma ou de você mesmo com uma conotação negativa. Ou então, eu sou assim mesmo. Sabe aquela frase, eu sou assim mesmo, não consigo mudar? Eu não consigo, eu não posso, não dá, não quero. Quando você faz isso, automaticamente você cortou o elo. Então você precisa entender e tomar muito cuidado com este seu presente, esta realidade. Primeiro, porque você dá vazão a sentimentos negativos. E segundo, tudo aquilo que você fala, você sente. Sabe quando a pessoa diz falou da boca para fora? Em algum momento essa falou da boca para fora não foi da boca para fora. Foi pensado, apareceu um sentimento ou uma emoção e deu uma conotação muito forte. Então, toma muito cuidado em como você se autodefine, o que você diz de você mesma. Né? Eu sou assim, eu não consigo, eu não posso. Tire isso, tire essa, como o pessoal fala hoje, né? Essa frequência, essa vibração da sua vida. Se observe, se veja de uma maneira diferente. Se veja como se você já é o seu eu do futuro, senão não tem como, ok? E a terceira questão é você ter, vamos dizer assim, o seu HD cheio. Como assim, Selva? Sim, um passado mal resolvido. Então, o hipocampo ele está tão cheio de memórias antigas que mal tem espaço para criar alguma coisa para o futuro. Sabe, então como é que eu faço isso? Você faz, obviamente, terapias, você pode utilizar qualquer tipo de ferramenta que possa te ajudar, pode fazer inclusive o journaling. Journaling, você pega um caderno, você escreve sobre as suas emoções, libera tudo isso. Você precisa liberar espaço no seu HD mental, senão de outra forma também. Tudo que vier para você sempre vai ser como referência, vai usar como referência esse passado, que é como se fosse um fantasma na sua vida, que não deixa você se projetar. Gente, isso acontece, tá? Não é a Selva que está viajando aqui, não. Isso acontece. O teu cérebro funciona assim. E para que isso deixe de acontecer, você tem que fazer uma limpeza aí, uma faxina mental. Então, para você criar um futuro, é óbvio, de novo, recapitulando, você tem que ter uma referência, saber quem você quer ser, trazer, obviamente, emoções positivas para que você possa reforçar essa imagem e para que ela tenha mais clareza dentro de você.
Sentir isso como se já estivesse com você no seu dia a dia, sentir-se assim. Gente, quando eu falo assim, eh, faça até você se tornar, não é você comprar coisas externas, não é você sair que nem um louco aí comprando coisas que não dá para ser na sua realidade. "Ah, eu quero ser milionário", aí vai lá, né, faz empréstimo, gasta o que tem, o que não tem, não é isso. Quando eu falo, é você se sentir, é você se sentir, é usar essas emoções para que você consiga ter mais clareza de quem você quer ser. É você escutar o que você fala de você para você falar da melhor maneira possível sobre você. E quando alguém vir falar alguma, enfim, lorota sobre você, você dar, obviamente, uma versão diferenciada. Você dizer, não, não é assim que eu sou assim, assado, eu posso ter sido assim no futuro, não sou mais. De hoje em diante, eu estou na minha melhor versão, ou estou tentando me refazer. Eu estou me projetando. Repita isso tantas vezes for necessário no seu dia a dia, porque a repetição é quem faz, sim, essas circuitarias neurais ter mais e mais força para se tornar real. E, obviamente, celebre toda vitória, toda sincronicidade, todo acaso, toda coincidência, tudo aquilo que vem para sua vida. Porque sim, no momento que você começa a ver, vislumbrar um futuro diferente, obviamente que você vai ver oportunidades diferentes. E não é porque é mágico, é porque assim é o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando você muda, e você pode mudar por conta da sua neuroplasticidade, isso é fato, não é a Selva que está falando, é só você pegar qualquer livro de neurociência que você vai entender. Quando você se propõe a mudar, quando você começa a ter mais inteligência emocional, quando você começa a se desenvolver, né? Como dizia o Jim Rohn. Jim Rohn era um estadista, né? Era um autor dos anos 80, e o Jim Rohn ele sempre falava que você se torna o seu sucesso. Você termina atraindo o sucesso quando você se torna ele, quando você se torna alguém melhor, quando você se desenvolve. A riqueza em si não está nas coisas que você tem, está naquilo que você se torna. E eu sei que parece papo de coach, mas enfim, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa, quando ela não tem conhecimento de uma determinada carreira, por exemplo, e depois ela estuda, ela se torna uma especialista. O que que ela fez? Ela se desenvolveu. Então não tem outra, certo? Então você seguindo à risca tudo isso que eu estou falando, ou ainda, né, fazendo a jornada sensorium, que é uma jornada que está modelada para que você se torne esse eu do futuro, para que você use as suas ferramentas neurais que estão em você, não estão lá fora, estão dentro de você. Como, por exemplo, entender o que é um sistema de ativação reticular e como usar isso, entender como você entra nesse processo do modo padrão, da rede default, entender como é que funciona a neuroplasticidade e o que, que você deve fazer para entrar nisso. Isso e muito mais eu te apresento nessa jornada sensório. Se você quiser saber, se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição. Combinado? Então é isso, gente. O recado está dado. O seu eu do futuro não é fantasia, não é misticismo, não é esoterismo, é neurociência, é realidade. E se você quer se tornar algo novo, se você realmente quer isso na sua vida, então já sabe o que fazer, ok? Vou pedir para você me deixar teu like, para você me deixar o comentário, pode perguntar o que você quiser que eu respondo, e a gente volta a se ver no próximo vídeo, certo? Grande beijo no coração, aloha!